Parar de fumar está em sua lista de promessas para o ano novo? Então você não pode perder este programa. O Saúde em Prática de hoje apresenta informações, dicas e tratamentos para ajudar você a parar de fumar. É agora no Saúde em Prática. E para falar sobre tabagismo, a nossa convidada é Irma de Godoy, que é pneumologista e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutora Irma, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço, eu acho que a oportunidade de falar sobre esse tabagismo é um assunto que eu acho extremamente importante e gosto muito de falar sobre ele, então eu agradeço a oportunidade. Imagina, a gente é que agradece a sua presença. Bom, então para a gente começar, Irma, o tabagismo, ele pode ser considerado uma doença? Ele é uma doença, inclusive ele tem uma classificação no Código Internacional de Doença, né? Ele é uma dependência da nicotina, então o tabagista é um dependente de uma droga que contém no cigarro, que é a nicotina. Bom, então a nicotina, como a doutora Irma disse, é a substância que vicia, né? A substância viciante no cigarro. Quais os seus efeitos no organismo do ser humano? Então, a nicotina, ela tem alguns efeitos, quando você fuma, né, a fumaça do cigarro, ela contém um número enorme de substâncias. A viciante é a nicotina. E quando você acende o cigarro, ela chega ao cérebro muito rapidamente, em torno de 8, 10 segundos, ela atinge o cérebro. E no cérebro ela provoca a liberação de algumas substâncias que trazem uma sensação de bem-estar, né? Então ela tem realmente a liberação de dopamina, que é uma substância quase, digamos assim, da felicidade, né? Então ela traz alguns efeitos de satisfação, de recompensa para o indivíduo que fuma. Ela não tem muitos efeitos indesejáveis ou colaterais no organismo, né? Então é por isso que ela é perigosa, porque a nicotina, que é a substância viciante, ela traz algum prazer para quem fuma, só que ela carrega junto um número enorme de substâncias que são nocivas ao organismo. Bom, e quem quer parar de fumar e não consegue, deve então procurar uma ajuda médica? Deve procurar sempre uma ajuda médica. Aliás, a gente sempre recomenda, né, no tratamento do tabagismo, que ele esteja ou inserido dentro do tratamento de saúde, dos cuidados de saúde do indivíduo, extremamente importante, porque ele é um fator de risco para a maioria, para 7 das principais causas de morte no mundo. O cigarro? O cigarro. Então, o tabagismo, ele é... por exemplo, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. O principal fator de risco é o tabagismo, né? As neoplasias, de uma forma geral, os cânceres de boca, laringe, mas também o de bexiga e muitos outros de estômago, pulmão, eles são relacionados diretamente ao tabagismo. Então, ele realmente é associado com um número muito grande de doenças. Então, importante que toda vez que vá se tratar qualquer doença, que se aborde o tabagismo, como você aborda a medicação que você vai dar para aquela doença. Então é importante isso. E se o indivíduo tiver a sorte, né, de ter fumado algum tempo e não ter doença nenhuma, o que pode acontecer, quanto antes ele parar de fumar, melhor. Porque ele sempre vai ganhar em número de anos de vida e em qualidade de vida. Então é importante realmente que ele procure ajuda e qualquer médico deveria estar treinado para ajudar, auxiliar o paciente a parar de fumar, mas isso não é um treinamento que é muito difundido. Comum, né? Bom, doutora Irma, agora nós vamos conhecer a Maria Aparecida, que tem como meta aí para 2015 deixar de fumar. Vamos conhecer a história dela. Eu fumo desde os 15 anos de idade. Parei várias vezes, só que os primeiros anos eu fumava um cigarro por dia. Achava muito. Hoje eu fumo um maço de cigarro por dia. Encaro como um vício o cigarro. Eu acho que médico não adianta. Eu acho que a pessoa tem que ter opinião, força de vontade e vergonha na cara. Eu tive angina, eu tenho 2 angioplastias. Fiz uma pesquisa na internet com 10 médicos. O cigarro é um dos fatores. Eu quero largar o cigarro pelo meu problema de saúde, pelo preço. Sem o cigarro, o paladar é outro.
Já passei por situação constrangedora, ainda passo por causa do cigarro. E muita crítica. Quero entrar o ano novo sem cigarro. E para ser feliz, ter paz, né, sentir bem e não voltar a fumar, nunca mais. Bom, é isso aí, Maria. Nós desejamos que dessa vez você consiga seguir firme aí com o seu objetivo e conseguir abandonar de vez o cigarro, né? Esta pessoa que tem a Maria Aparecida, né? Isso. Que tem todas essas complicações, elas são complicações diretamente relacionadas ao cigarro. E acho que é importante que ela tenha consciência, né, de que os efeitos benéficos dela parar de fumar sobre a evolução da doença cardíaca, eles são muito rápidos. Então, ela rapidamente, depois que para de fumar, ela tem uma chance, um risco muito menor de desenvolver complicações cardíacas. E eu acho que uma coisa da história dela que precisa chamar atenção é que as pessoas acham que se eu parei de fumar e voltei a fumar, eu tenho menos chance de conseguir parar definitivamente, o que é errado. Normalmente as pessoas que tentam várias vezes são aquelas que acabam conseguindo, né? E com ajuda médica e com boa orientação médica, sempre é mais fácil, né? Parar de fumar é difícil, mas é possível, traz benefícios e pode ser aliviado a sua complicação com a ajuda de um médico. Agora, doutora Irma, o que é melhor quando se está pensando em parar de fumar? Uma parada gradual ou, de repente, aquela parada abrupta do dia para a noite? O que é mais fácil, talvez? Normalmente, o recomendado é que o indivíduo pare de fumar de uma vez. Então, quando ele decide, a gente prepara esse indivíduo, conversa, faz a medicação. Algumas medicações você precisa começar um tempo antes do dia, marca a data e a partir daquele momento ele para de fumar definitivamente. Algumas pessoas conseguem fazer isso muito rapidamente e conseguem parar. Outras, a gente tem que diminuir, mas só que essa diminuição não pode durar mais que 2 semanas. Então, a gente vai diminuindo, mas no prazo de 1 2 semanas, a pessoa deve ter zerado o número de cigarros. Então, abrupta e, digamos, semiaguda, né? Não pode ser crônica, porque a crônica não funciona. Você ir diminuindo, passar a fumar, não existe margem de segurança para o tabagismo. Ao contrário do álcool, que se você tomar muito pouquinho, for muito controlado, você pode até ter benefícios do álcool. Com cigarro não existe margem de segurança. Qualquer tipo de exposição a produtos do cigarro, ele causa as mesmas complicações que o tabagismo mais intenso. É lógico que em menor intensidade. Então, como não existe margem de segurança, só vale realmente cessar definitivamente. Então, não existe aquele fumar socialmente, não né? existe. Depende do organismo da pessoa, de como ela vai reagir à substância, mas a gravidade é a mesma. A gravidade é a mesma. Depende de como a pessoa vai reagir, de quais são digamos, as suas marcadores genéticos aí que vão fazer com que ela tenha mais facilidade ou menor facilidade. Uma predisposição, né? Exatamente. Mas assim, não existe margem de segurança. Qualquer exposição, ela vai acabar tendo complicações, mais cedo ou mais tarde. Ótimas dicas, doutora Irma. Agora a gente vai fazer uma breve pausa, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a abstinência, a superação e os benefícios de vencer o vício. É daqui a pouco. O Saúde em Prática está de volta hoje falando de um desejo de muitas pessoas para este novo ano, deixar de fumar. E nos trazendo várias informações sobre o tabagismo, conosco está Irma de Godoy, que é pneumologista e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Bom, doutora Irma, voltando ao assunto, com quanto tempo ali os benefícios de quem parou de fumar já começam a aparecer? Tem alguns efeitos benéficos que aparecem logo na primeira semana, né? Que é sentir melhor o cheiro dos alimentos, melhorar o gosto da alimentação e por isso mesmo as pessoas acabam comendo até um pouquinho mais. Às vezes né? dá aquela engordadinha. Então, ali. do ponto de vista estético, a melhora aí de gosto, de sentir cheiro dos alimentos é muito rápido, né? A respiração começa a melhorar também rapidamente, o batimento cardíaco diminui já quase que imediatamente, porque é um efeito direto da nicotina.
E depende da doença. Para qualquer doença ele é benéfico, mas para quem tem doenças cardiovasculares, os benefícios são evidentes depois de 3 meses de cessação. Então, já diminui todas as complicações das doenças cardíacas depois de 3 a 6 meses. Que a pessoa parou de fumar em 3 meses, já é possível ver uma melhora. Já existem, assim, um número grande de estatísticas que mostram que o número de complicações que a pessoa apresenta depois que ela tem um evento agudo, né, já diminui bastante logo no início. Algumas doenças, como, por exemplo, o câncer do pulmão, né? Às vezes a pessoa fala, bom, eu já estou com câncer mesmo, então eu vou continuar fumando, né? Mas acontece que, se ele para de fumar, os remédios funcionam melhor, a qualidade de vida melhora, a sobrevida melhora e o risco de ter um novo câncer induzido pelo cigarro também diminui muito. Então, para qualquer pessoa, com qualquer doença, de qualquer gravidade, parar de fumar sempre traz benefícios. Independente do tempo que ela já fumou. O importante é ela parar o quanto antes, né? Isso. Quanto mais cedo, mais ela ganha, né? Quanto mais tarde, menos ela ganha. Mas é sempre um jogo de ganha-ganha. Então, Legal. sempre vai ganhar. Bom, doutora, a senhora orienta um grupo na Unesp de Botucatu com grávidas fumantes. Explica pra gente quais os principais riscos que a gestante fumante imprime para si mesmo e também para o feto. A gestante tem um comportamento bastante interessante, né? É muito comum, porque há um estímulo muito intenso durante a gestação, a mulher deseja parar de fumar e geralmente ela consegue. Só que o nenê nasceu, ela volta a fumar. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque o risco não acontece só quando a criança está no ventre da mãe. Então, durante a gestação, você tem risco de baixo peso, de prematuridade, placenta prévia. Então, uma série de complicações da própria gestação. Aí, depois que a criança nasce, você tem as complicações de morte súbita infantil, que é aquele bebê que não tem doença nenhuma, que de repente ele morre. Né? Isso até vira notícia normalmente, porque é uma morte de uma criança sadia. E isso tem relação com o cigarro. As crianças que são filhas de pais fumantes, elas têm mais otite, elas têm mais asma. Hoje se sabe que a chance de uma criança ser fumante, quando a avó, ser fumante não, ter asma, quando a avó foi fumante, é muito maior do que quando não há história de tabagismo na família. Nossa. Então, realmente, a asma, que é uma doença crônica, ela tem uma relação direta com o tabagismo. Doutora Irma, já que a gente está falando de gestantes fumantes, a gente vai conhecer agora uma história interessante, que é a do Ricardo Poletini, um pai que viu no nascimento da filha uma motivação para deixar o cigarro. Vamos conhecer essa história. Fumei pelo menos uns 15 anos, assim. Né? Eu cheguei a parar uma época, acho que eu fiquei uns 2 anos sem parar, depois eu voltei, aí eu fiquei bastante, uns 10 anos, assim. Então, da última vez que eu tinha parado para agora, em torno de 10 anos fumando. Bom, eu já vinha com uma ideia de parar de fumar, assim, né? Eu já não estava fumando com a consciência limpa, vamos dizer assim, né? Toda vez que eu acendia um cigarro, eu ficava pensando, pô, eu preciso parar, né? Isso vai me fazer muito mal, né? Tinha prometido para minha mulher, para minha esposa, que eu ia parar de fumar assim que a Gabriela nascesse. Mas assim, para mim foi assim 3, 4, 5 dias, né? Lutando contra a vontade, assim, de fumar, né? Pensando no cigarro a todo momento, eu poderia fumar agora. Mas não estou fumando, você fica com esses dilemas, assim, né? Mas é um trabalho mental muito forte, né? Você tem que ficar combatendo esse tipo de sentimento. Porque, como eu também já tinha parado de fumar uma vez, eu sabia que alguns minutos depois essa vontade ia passar. E eu não queria, por exemplo, com a chegada da Gabriela, que a minha casa fosse impregnada com o cheiro do cigarro. Eu, né, tivesse o cheiro do cigarro e que ela me associasse com isso, né? Eu acho que ela merecia coisa melhor aqui em casa, né? Sou jornalista, eu escrevo bastante, então às vezes você escrever, você fala, nossa, preciso fumar um cigarro para me concentrar. E na verdade você vai fumar um cigarro para eliminar a vontade da nicotina, não porque você não consegue concentrar. Só que isso acaba virando uma rotina tão forte que a sensação acaba sendo essa. Se eu não fumar, eu não vou conseguir escrever. Se eu não fumar, eu não vou conseguir falar com tal pessoa.
vou para uma entrevista de emprego, vou, sei lá, alguma coisa que vou passar por uma tensão, tem que fumar um cigarro antes. Hoje eu escrevo, normalmente eu sento, faço o que eu quero fazer, não preciso de um acessório para eu parar e me concentrar, entendeu? Então, isso tudo também é lendo sobre, sabendo os efeitos da nicotina, né? Você vai se conhecendo um pouco melhor, né? Uma alegria muito legal, você saber que você pode vencer, né, um vício. Linda a bebê, a Gabriela, e uma belíssima história aí do Ricardo de superação, né? Acho que fica aí um ótimo exemplo para todo mundo que está assistindo, né, doutora Irma? Sem dúvida nenhuma, ganhou a bebê e ganhou o pai, né? Porque os dois realmente tiveram os benefícios de parar de fumar. E acho que isso é extremamente positivo, né? Uma história maravilhosa, realmente é o que deve fazer. Acho que eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Eu sempre digo para os meus pacientes que a nossa vida tem sempre momentos de alegria e momentos de tristeza, né? A gente passa por isso normalmente. E normalmente as pessoas, quando chega no momento de tristeza, voltam a fumar. E se a gente fizer isso, a gente nunca larga. Então a gente realmente tem que aproveitar os momentos bons, parar e não muda nada voltar a fumar no momento de tristeza. Continue sem fumar que você continua ganhando. Acho que isso é extremamente importante. Com certeza. Bom, agora falando sobre a abstinência, doutora Irma, quais são os principais sintomas da abstinência do cigarro? Os sintomas de abstinência propriamente ditos são aqueles em que a pessoa fica irritada, né, que é o companheiro, a companheira ou os amigos dizem, volte a fumar porque você está muito chato, né? Fica irritado, tem dificuldade de concentração, às vezes fica realmente com dificuldade até de dormir, né? E um efeito que é extremamente importante que as pessoas saibam para que ela possa controlar e isso não prejudique, não tenha nenhum prejuízo na cessação, é o ganho de peso. O ganho de peso ele pode acontecer ou não. Alguns indivíduos ganham, outros ficam com o mesmo peso e outros perdem peso. Então depende muito de como a pessoa vai substituir a recompensa do cigarro. Ela pode substituir com doce ou ela pode substituir com alimentos saudáveis. E aproveitar a oportunidade de parar de fumar para mudar o seu estilo de vida. Então começar a fazer exercício, para uma dieta mais saudável, que aí você começa a ter um número menor de sintoma de abstinência. E o sintoma dura pouco. Não, e o legal também das atividades físicas e dessa mudança de hábito é que a pessoa vai também substituir a sensação de prazer, porque também vem a sensação de prazer com isso, e vai sentir que o seu organismo está respondendo melhor, né? Vai sentir o fôlego melhor, a respiração. Acho que fica mais claro também todas essas melhoras, né? Sem dúvida isso acontece, né? Então a pessoa começa a realmente perceber que ela consegue ficar sem fumar, consegue substituir. E isso é uma maravilha, né? Quando a pessoa percebe que isso realmente acontece, que é possível ficar sem fumar, ela realmente muda de estilo de vida, né? Que legal. Doutora Irma, agora a gente vai para mais um rápido intervalo. E aí no próximo bloco você confere os tratamentos para o tabagismo. Então continue com a gente. Saúde em Prática está de volta e hoje tratando de uma meta desejada por muitas pessoas para este ano novo, deixar o cigarro, né? E aqui conosco, falando sobre o tabagismo, está Irma de Godoy, que é pneumologista e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Agora, antes de prosseguir, você confere os novos tratamentos para o tabagismo. É hora do De Olho no Tratamento. Olá, eu sou Roberto Berber, sou cardiologista, especialista em arritmias cardíacas pela Universidade Federal de São Paulo e hoje vou falar para vocês sobre os novos tratamentos contra o tabagismo. Existem duas classes principais de remédios antitabagismo que são estudados há anos e o impacto foi provado que funcionam realmente para parar de fumar. A reposição de nicotina, tá? Que é feita em diversas maneiras, através de PETs, que são adesivos que se colam na pele, através de gomas de mascar, através de sprays que a gente usa no nariz ou mesmo aspiração pela boca, tá? E medicamentos que agem no sistema nervoso central que diminuem a ansiedade, a fissura pelo cigarro. Junto ao tratamento tradicional, clássico, farmacológico, nós temos também os tratamentos alternativos, tá?
Aí entram, por exemplo, a acupuntura, tá? A terapia, psicologia através de terapia, o uso da terapia e grupos trabalhando junto para parar de fumar, hipnose, existem alguns trabalhos com hipnose e tentativa de parar de fumar, e tem pelo menos 3 indústrias farmacêuticas investindo na vacina antitabagismo. Que a ideia da vacina é criar um anticorpo que se liga à nicotina no sangue e impede que ela vá agir no sistema nervoso central. Ou seja, tira aquela ação da nicotina no sistema nervoso central, diminuindo aquela dependência da nicotina do paciente que tomou a vacina, tá? Mas a vacina ainda não tem nenhuma comprovação ainda do seu funcionamento. Isso está em fase de estudos, tá? É uma promessa, é algo para o futuro. Essas terapias alternativas que a gente falou, elas vão dar amparo ao tratamento clássico. Acho que elas vão junto, elas vão ajudar no tratamento clássico, o tratamento farmacológico para a dependência do tabagismo. Então, quanto mais contato, quanto mais incentivo, quanto mais informação sobre os benefícios de parar de fumar, isso reflete em mais eficácia no tratamento para parar de fumar. É sempre bom estar de olho nos novos tratamentos, né? Como a gente viu aí na fala do Dr. Roberto, que também já esteve aqui, os estudos têm avançado bastante e acho que podemos considerar que um exemplo desses avanços é a vacina também, né, doutora Irma? A vacina está sendo estudada, né, e ela tem como objetivo realmente bloquear a nicotina, fazer com que ela se transforme numa molécula diferente e não vá atuar nos receptores de nicotina no cérebro, que são os locais onde a nicotina se liga para fazer seus efeitos. Mas nós já temos medicamentos hoje em dia que fazem esse efeito. Por exemplo, um dos medicamentos que existe hoje em dia é a vareniclina. A vareniclina bloqueia os receptores de nicotina. Ela não deixa, você vai fumar, ela não deixa a ação completa do cigarro. Ela bloqueia parte dos efeitos. E ela é um medicamento de primeira linha para tratamento, junto com a reposição de nicotina, que foi bastante falada na reportagem, e também com um medicamento antidepressivo, que é a bupropiona, que é um medicamento também eficaz para o tratamento. Então, nós temos alguns efetivos, terapia farmacológica, temos promessas, como a vacina, que pode ser que tenha algum efeito mais para frente, e o mais importante realmente é o aconselhamento e a participação ativa do médico que cuida do paciente em fazer com que ele entenda da importância de cessar o tabagismo. Então, o aconselhamento é muito importante. Não adianta só dar o remédio se não tiver o aconselhamento. E ele deve ocorrer bem repetidamente, pelo menos no primeiro mês. Agora, muitas pessoas não costumam fumar o cigarro tradicional, mas fumam muito o narguilé, às vezes embaladas socialmente, com os amigos, né? Ele é tão prejudicial quanto o cigarro normal, doutora Irma? Eu vou te dar uma informação que é extremamente importante. Uma sessão de 1 hora de narguilé corresponde ao fumo de 100 cigarros. 100 cigarros? 100 cigarros. Então, os níveis de nicotina e dos outros agentes do cigarro, fora aquilo que as pessoas põem lá, né? Que não é água, pode colocar vodka ou outras coisas, né? Então, você tem uma exposição a uma quantidade muito grande de tóxicos do próprio cigarro, daquilo que é colocado no meio para queimar junto. Daquele fumo, então, né? Não há nenhuma segurança, é uma exposição muito alta a todos os agentes do cigarro, não é uma forma segura de usar cigarro. Não existe essa forma, infelizmente. Legal. Agora, o tratamento psicoterápico, ele também pode ajudar quem está querendo parar de fumar e está com dificuldades? Na verdade, o que é recomendado por todas as diretrizes que auxiliam no tratamento do tabagismo é a terapia comportamental. Então, são grupos que pode ser feito em grupo ou individual, em que o indivíduo recebe aconselhamento específico para a necessidade dele. É muito difícil você ter uma psicoterapia específica para um indivíduo. Então, geralmente você faz isso em grupo, com pessoas treinadas a abordar realmente os riscos, os benefícios, como que a pessoa faz para evitar as armadilhas que existem aí para ela, que ela volte a fumar. Então, essa terapia é uma terapia que tenta motivar a pessoa a ela realmente deixar de fumar e a
permanecer sem fumar. É muito mais fácil parar do que parar e permanecer sem fumar. Então é preciso que a pessoa esteja convicta e que ela realmente conheça quais são as armadilhas. Às vezes a pessoa para de fumar e depois ela fala assim, olha, eu já parei de fumar, eu vou experimentar para ver se eu consigo fumar um só de vez em quando, né? Não consegue. Os seus receptores cerebrais de nicotina, ele aumenta muito quando você fuma. Quando você para de fumar, eles dormem. Você cutucou, eles acordam e pedem para que você fume muito mais a partir daí. Agora, doutora Irma, eu acho que é importante a gente deixar registrado para quem não fuma, mas convive com um fumante, com uma pessoa que fuma, os riscos desses problemas que o cigarro traz são os mesmos de um fumante passivo e de um fumante ativo? Os riscos das doenças são exatamente os mesmos. Então, quem não fuma, mas convive com fumantes ou tem participação em ambientes em que tem o tabagismo, ele tem o risco das mesmas doenças que o fumante. E essa é a justificativa por trás das leis dos ambientes livres de cigarro, que são, na verdade, essas políticas de saúde, que são a proibição do fumo em lugares públicos, são as políticas mais efetivas para diminuir o tabagismo. Então, realmente é extremamente importante que as pessoas saibam, né, que o fumo passivo ele traz tantos riscos quanto o fumo ativo. Com certeza. Doutora Irma, muito obrigada pela sua presença aqui neste programa aí, já comemorando aí um ano novo. Eu espero que as suas informações ajudem muitas pessoas a ter um ano melhor livre do cigarro. Obrigada, viu? Eu que agradeço e eu espero que realmente em 2015, quando a gente for fazer a estatística aí para ver o número de fumantes, que a gente tenha uma diminuição significativa, que isso é sempre uma grande satisfação. O número de fumantes no Brasil vem diminuindo, e a gente espera que diminua muito mais. E eu acho que é uma boa iniciativa para 2015 e deixar aí um feliz 2015 para todo mundo. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada a você, doutora Irma. Bom, então eu quero também desejar a todos que nos assistem um feliz ano novo, que esse ano seja repleto de realizações e, é claro, de muita saúde. Então a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.